Olá amigos, como prometi, aqui está o vídeo de Páscoa. O que é Páscoa? O que significa? Qual é o seu símbolo? Bem, a Páscoa começou no Egito com a saída do povo de Israel da escravidão mais de 1000 anos antes de Cristo. A palavra Páscoa significa passa, porque o Senhor disse a Moisés que naquela noite o anjo do Senhor iria entrar em cada casa dos egípcios e matar todo primogênito, inclusive dos animais. Para o anjo da morte não entrar na casa dos israelitas, para passar de largo, eles deveriam matar um cordeiro e pintar a porta com o seu sangue. O cordeiro deveriam comer assado com radice, ou seja, ervas amargas, com pão sem fermento, por causa da pressa, cingidos e calçados, prontos para partir. No outro dia, enquanto os egípcios lamentavam a morte dos seus primogênitos, os israelitas saíram do Egito. Essa é a história. Essa história era comemorada a cada ano a partir dali. Inclusive virou cerimonial no tabernáculo e depois no templo de Salomão, onde sempre era imolado um cordeiro para o perdão dos pecados. Mas tudo isso era simbólico, já que sangue de animais não tira pecado de ninguém, apenas aponta para o Cordeiro de Deus, Cristo Jesus, que veio e morreu por nossos pecados para sempre, uma vez por todas. Quem quer entender melhor todo esse simbolismo e o cumprimento em Cristo, sugiro que leia atentamente a Epístola aos Hebreus. Por favor, leia. Na noite antes de Jesus morrer, ele celebrou a Páscoa com os seus discípulos, como sempre fazia, mas instaurou o verdadeiro sentido e instituiu a Santa Ceia, ordenando que eles o fizessem sempre para lembrar da sua morte redentora, dando fim ao simbolismo e vivendo a realidade. Essa é a história. Bem, eu poderia colocar aqui uma imensidade de textos bíblicos para provar isso, mas já mandei ler a Epístola aos Hebreus. Mas fica aqui o não dito pelo dito, porque eu quero falar da Páscoa nos dias de hoje. Como essa história evoluiu? No Apocalipse fala do Anticristo, onde diz, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Apocalipse 13, versículo 11. O inimigo das nossas almas sempre tenta se apresentar como sendo Deus, usando de pirataria, claro, sempre nos sugerindo algo parecido, mas nunca o original. Quando o diabo e o mundo te falam de amor, cuidado! Pode não ser o amor de Deus. Pode ser o amor carnal. Portanto, pirataria, algo parecido. O inimigo usa muito a religião para nos enganar, sempre oferecendo algo parecido, através da cultura, da religião e da tradição. Veja só,
Quando os godos foram evangelizados na antiga Alemanha, eles adoravam uma árvore. O missionário teve coragem e derrubou essa árvore, e eles se converteram a Deus. Mas o inimigo é muito sutil e sugeriu que se colocasse uma árvore com enfeites brilhantes e com presentes para sugerir a glória de Deus. Assim, os godos não teriam resistência em se converter ao cristianismo. Muito lamentavelmente, hoje, isso é tradição no cristianismo, em que em todas as casas, inclusive nas casas de ateus, e até nas igrejas, onde no Natal tem um pinheirinho enfeitado. Vem de lá! Sem falar do gorducho intruso que vem em lugar de Jesus. O mesmo acontece na Páscoa. Graças à influência da religião, da tradição e da cultura, o símbolo da Páscoa foi trocado. Não é mais o cordeiro, não é mais Jesus, mas é o chocolate, o ovo e o coelho. Assim como na Sexta-feira Santa, todos devem comer peixe. Assim, na Páscoa, todos devem ter ovo, chocolate e o coelho, como símbolos da fertilidade, mas nunca como símbolos da redenção. Em muitos lares se comemora sem falar nada de Jesus. É presente, é chocolate, o assunto verdadeiro fica restrito a um cerimonial na igreja. Seria divertido e cômico se não fosse trágico. Isso é uma tragédia, trocando o verdadeiro pelo falso. É um desvio fatal da fé. É colocar a religião, a tradição, a cultura em lugar de Jesus. A maior bronca que Jesus sempre tinha com os fariseus era sobre essas coisas. Jesus lhes dizia que anulavam a lei de Deus por causa da tradição. Claro que vai ser muito difícil mudar isso, pois o que vão dizer os amigos e os inimigos, se você não acompanha a cultura, a religião e a tradição? Você vai ser marcado, mal falado, perseguido, discriminado, taxado de fanático, ignorante, ultrapassado, antissocial. Mas fique tranquilo. Depois de toda essa festança, eles sabem que podem confiar em você quando precisam. Afinal, Jesus não prometeu uma caminhada cristã sem oposição. Ao contrário, ele disse que teus inimigos poderão ser os da própria casa. Será por menos que ele disse: quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Nem tente segui-lo de longe, isso não funciona. O que aconteceu com Pedro? Ele o negou. Siga de perto a Jesus. Não o perca de vista. Pise o seu calcanhar. Ele está vivo, ressuscitou. Não aceite nada parecido. Ele é a nossa Páscoa. Então você vai comemorar a Páscoa. Que Deus te abençoe.